Bom, pessoal, é, gravar esse aqui, mas para ajudar, né, que... Ah, não custa nada. Deu tanto trabalho para fazer isso aqui, acho que seria legal se eu publicasse aqui para poder ajudar o pessoal que precisa de um pouco de nota. Bom, esse aqui é o circuito da atividade do Nicolás lá inteiro feito. Eu vou explicar o que que é cada coisinha dessa daqui e vou mostrar aqui primeiramente o funcionamento. Bom, seguinte, nesse lado aqui, você coloca o... Desculpa se estiver travando, aqui o Proteus é um pouquinho bugado, e tem muito circuito aqui, então ele vai ficar um pouquinho lento. Mas enfim, esse lado aqui, essas duas colunas aqui, você coloca os bits, sendo o primeiro bit aqui o menos significativo e aqui o mais significativo, certo? Aí, aqui, esse carinha aqui você escolhe se você está somando ou subtraindo. 0 é somando, 1 é subtraindo. Aqui embaixo, esse carinha aqui, ele vai dizer se houve um overflow. Eu vou explicar o que que é o overflow. Desse cara até esse cara é a escrita dos números, certo? Que na verdade a gente não vai olhar para esses caras aqui ainda, tá? Esses quadradinhos aqui não. A gente vai olhar só para esses caras aqui, o último. É aqui que vai mostrar o número verdadeiro, não importa o caso. Eu vou explicar o porquê eu coloquei esses dois carinhas aqui. Bom, esse circuito aqui, na verdade, são dois circuitos. Esse lado aqui, inteiro, nessa parte aqui, que eu vou dar até um zoom, né? Até aqui, vou deixar fora aqui. Até aqui, ele executa tanto soma quanto subtração. Só que entra aquele problema. Se caso você fez uma subtração e o resultado é negativo, o número que vai aparecer aqui vai estar em complemento de 2. E aqui embaixo vai indicar para mim se está positivo ou negativo também. Aí, daqui para frente, até aqui no final, ele vai corrigir esse problema, certo? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Primeiramente, uma soma. Aqui a gente está somando 7 mais 8, 15. É o maior número que ele consegue escrever aqui, é 15. Então, se eu colocar, por exemplo, sei lá, 7 mais 10, aí ele já não vai mostrar o número certo aqui não, ele vai dar um overflow e o LEDzinho vai acender indicando overflow, ou seja, indicando que os números que estão aparecendo aqui está tudo errado. Lembrando, não olhem esses caras aqui do meio, olhem esses números, o número que está aparecendo aqui no final, certo? Esse cara aqui do meio é só parte da explicação. Bom, então deu overflow, então o maior número que você pode escrever aqui, que a calculadora vai escrever, vai ser o número 15, certo? Vou fazer outra soma aqui, por exemplo, é... 3 mais 1, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 5, 8, certo? Aí agora vamos fazer a subtração aqui. Bom, na subtração, na soma, é só isso aqui. Não importa os números que você coloque aqui, ele vai aparecer a soma aqui do lado. Na subtração é um pouquinho diferente. Vou só checar se está gravando. Está gravando. Na subtração é um pouquinho diferente. Você seleciona aqui 1, certo? Você seleciona aqui 1, aqui em cima 1. E aqui atrás, aqui ele vai mostrar dois tipos de... Desculpa, aqui no meio ele vai mostrar dois tipos de resultado. Se caso tiver negativo, ele vai aparecer o número 1 aqui, certo? E ele vai mostrar o número e complemento de 2. Se caso na subtração for positivo, ele vai aparecer aqui 0, certo? E vai mostrar o número certinho aqui. Então, vou dar um exemplo do primeiro caso quando é positivo. Por exemplo, 3 menos 1. Opa, apareceu 2 aqui certinho. Apareceu 1 indicando que é positivo. Acho que eu tinha falado que quando apareceu é negativo, né? Mas não, é só invertir sem querer. Quando aparece 1 aqui, quer dizer que está positivo, o número, certo? E apareceu aqui 2, correto? Agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco dois números e o resultado seja negativo. Vou fazer o mesmo exemplo, só que ao contrário. Vai ser 3, quer dizer, 1 menos 3. Olha aqui no meio. Aqui no meio está aparecendo um número que não é 2, certo? Sei lá que número que é esse aqui. Só que esse número que está aparecendo aqui é o complemento de 2 do número 2. Então, aqui no final está aparecendo ele certinho, certo? E tem esse LED aqui aceso, indicando que o número é negativo.
Esse número aqui que está aparecendo aqui é negativo. É menos 2 que está aparecendo aqui. Não é 2, é menos 2. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, 5 menos 2 é menos 3 é 2 também. Vou colocar 5 menos 1 é 4. Apareceu 4 positivo aqui. O LED está apagado porque o número é positivo. Mas vamos supor que eu inverta. 5 menos 1 é menos 4, certo? Aí, como que eu vou fazer esse circuito aqui agora, né? Como que esse circuito vai ser feito? Primeiramente, esse circuito aqui, ele é composto, como eu já disse, por dois circuitos. A primeira parte do circuito é um somador-subtrador normal, certo? Então aqui tem o full adder, certo? Que é composto por dois half adders. Aqui no Proteus, quando você está trabalhando com muito circuito, você consegue encapsular o circuito, certo? Vou mostrar aqui. Dentro daquilo dali, você monta isso daqui, ó. Isso aqui é um full adder, certo? Aqui tem dois half adders. Caralho, aqui tem dois half adders, certo? Essa parte, esses carinhas aqui, esses dois aqui são half adders. Tem mais outro half adder aqui. Meio somador, não vou falar em inglês não. E aqui tem uma porta OR, certo? Que é para como que você faz o, o somador completo. Então aqui tem quatro somadores completos, certo? Aqui tem meios somadores, vou mostrar aqui para vocês como que é o meio somador por dentro. É a mesma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é o meio somador. Dois meios somadores você faz um somador completo, que nem o Nicolás tinha falado. Aí eu vou explicar aqui. Só esse cara, para você fazer um circuito somador, você não precisa dessas portas Shor aqui. Essas portas Shor aqui estão porque quando você está fazendo um circuito somador, quando você está fazendo um circuito subtrador, você pode fazer ele utilizando uma soma. Só que essa soma é especial, você tem que somar com o número invertido mais um. Então você soma A mais B barrado mais um. Então o que essa parte aqui faz é o seguinte, eu estou somando aqui A, que seria esse cara aqui da frente, A, esse cara aqui B barrado, por conta da porta Shor, B barrado, certo? E mais um, que é o bit 1 aqui. Então esse bit 1 ele está controlando a inversão do segundo número, certo? E também ele está somando um dentro do full adder. Como que eu faço para fazer a parte na qual ele vai desfazer o complemento de 2? Você utiliza 4 half adders, porque você vai fazer um complemento de 2 novamente. Quando eu faço um complemento de 2 de um número e eu faço o complemento de 2 dele novamente, eu tenho o número antigo, certo? Então aqui tem a mesma coisa, Shor para inverter o número, certo? Aí eu vou ter que somar ele ao número 1, então por isso que eu tenho que colocar o meio somador aqui. É o meio somador porque estou somando um bit apenas, 2 bits quer dizer. E esse meio somador aqui, ele vai ter um valor constante 1 para ele somar. E esse circuito aqui funciona por conta dessa Shor aqui também. Porque veja bem, se essa Shor não existisse aqui, se caso aqui tivesse o número 0, certo? Eu colocar diretamente uma inversora aqui, caso tivesse o número 0, ele sempre ia mandar o número errado aqui. Então essa Shor aqui existe para, se caso tiver acontecendo uma soma, ele ignora essa parte do circuito aqui, digamos, e ele só manda o resultado direto, certo? Agora, se caso tem um número 1 aqui, aí essa Shor, ela vai comparar, opa, tem um número 1 aqui, isso quer dizer que ele está fazendo subtração. Então, eu vou comparar para ver se aqui, no final, o número é positivo ou negativo. Se o número for negativo, eu preciso modificar ele. Opa, aqui é negativo. Então, eu passo esse número por dentro desse circuito e ele faz o complemento de 2 dele e te dá o resultado correto, certo? Com o LED aceso, porque foi requisito do Nicolás para mostrar que é o número negativo, certo? Então, o número ele aparece aqui no final, em todos os casos. Ah, é uma soma? Aqui, número no final. É uma subtração? O número sempre vai aparecer aqui no final. Esses quadradinhos aqui no meio, era só parte da explicação, certo? Vocês não precisam colocar esses quadradinhos aqui no meio. Então, eu vou abrir aqui novamente o full adder para vocês copiarem o circuito do full adder, tirar print, certo? E eu vou mostrar ali o half adder. Esse aqui é o meio somador.
certo? Para tirar print, tal, tal, tal. É, Eu vou também mandar um link, deixar um link de um canal no YouTube na qual eu aprendi as ideias, né, do Fuader, do Half-Adder, certo? E é isso. Essa aqui é só a tabela da verdade. Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado.